Olá, tudo bem com você? Hoje vamos para a nossa terceira lição, a saída do povo de Deus do Egito, a proteção de Deus contra o exército do faraó. Não se esqueça de ao final se inscrever, compartilhar e deixar o seu like, tá bom? Então vamos para a nossa lição de terça-feira, atravessando o Mar Vermelho. Leia Êxodo 13, 17 a 22, Êxodo 14, 1 a 12. Como Deus guiou os israelitas quando eles deixaram o Egito e o que aconteceu depois. Então, na sequência da semana, a gente chega à saída do povo do Egito. Eles receberam os bens, Moisés dá ordem da partida e começam a caminhada. Que coisas aparecem na trajetória que os leva até a borda do Mar Vermelho? A primeira coisa interessante é que Deus não manda Israel sozinho. Sim, é óbvio que Moisés estava liderando o povo, mas não é disso que eu estou falando. Deus seguiu junto com o povo, e isso se manifestou em sinais miraculosos de Deus. Uma nuvem que cobria Israel e amenizava o sol escaldante do deserto, e uma coluna de fogo que aliviava o frio intenso de uma noite no deserto que vai perto de 0 grau. Em outras palavras, Deus não desamparou o seu povo agora que eles estão libertos. E não fechou uma porta logo depois que o povo saiu dizendo: vão em paz. Não, Deus foi junto. E isso traz para nós uma questão alentadora no mundo em que vivemos e nas circunstâncias do último tempo da história. Sim, tanto você quanto eu podemos confiar que não importam as dificuldades que esse mundo imponha, não importa quanto Satanás esteja girando, como diz Apocalipse 12, sabendo que pouco tempo lhe resta, o fato é, Deus protege o seu povo. Deus acompanha o seu povo. Deus sabe que nós sofremos. A coluna de fogo, ou a nuvem sobre o sol escaldante no deserto, protegendo o povo que estava debaixo, é a demonstração de que Deus continua conosco. Deus anda no caminho conosco. Ele não só nos envia, Ele vai junto. E essa é uma questão fantástica, quando a gente pensa no último tempo da história com a pregação do Evangelho. Deus nos envia numa missão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho eterno. Mas Ele vai junto nesse processo. Por isso, não importa a dificuldade, Deus sempre vai estar à distância de um palmo de nós. Vai estar com a gente o tempo todo. Dado que este é o contexto da saída do povo de Israel, óbvio que a gente tem alguns elementos importantes ali, por exemplo, o cumprimento de uma promessa. Qual foi essa promessa? Os ossos de José são levados, cumprindo a promessa feita lá naquele tempo atrás, de que ele fosse enterrado com seus pais na terra prometida. Faraó persegue o povo. É o desfecho dessa história. Ou seja, o faraó demonstra claramente que ele não estava arrependido. Estava com medo das consequências, mas ele não estava arrependido. E por conta disso, decide perseguir o povo de Israel. E essa foi uma atitude insana para quem acabou de assistir o que foi a morte dos primogênitos da 10ª praga. Há um pensamento que diz assim:
A fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Sim, essa foi exatamente a condição do povo de Israel diante da sua maior dificuldade, um faraó no seu alcance e o mar vermelho à sua frente. Deus se interpõe com a mesma nuvem que protege Israel, agora envolve o exército do Egito contra ele, numa confusão em que nada se vê adequadamente, nada se enxerga, um mix de fumaça e poeira, calor, no meio do deserto. Enquanto isso, do outro lado, tem Israel e o Mar Vermelho. O que fazer diante de um mar e como resolver então essa questão? Bem, é o que você vai saber amanhã, na quarta lição. Deus abrindo o Mar Vermelho com seu sopro. Bem, aproveite esse momento para se inscrever, comentar e deixar o seu like. Que o Senhor vos abençoe. Até amanhã, se Deus permitir.